E a gente começa o Hora de hoje falando do Joseense, que assumiu a vice-liderança do Paulista da Série A4, porque ontem venceu o Jabaquara no estádio Joaquinzão, lá em Taubaté. O Brunão esteve por lá e conta a história do jogo para você. As imagens são do DJ Elder Soares. Solta, Piteco! Quem assistiu o duelo entre Joseense e Jabaquara pela 8ª rodada do Paulistão Série A4 podia até não saber, mas estava prestes a presenciar uma partida com alguns marcos históricos. O Joseense, por exemplo, poderia superar o seu melhor início em campeonatos paulistas, que é da Série A3 de 2015, ao ultrapassar os 14 pontos nas 8 primeiras rodadas em caso de vitória. Já o Jabaquara jogava pela primeira vez no estádio Joaquinzão, a nova casa do Tigre do Vale. Com a bola rolando, o primeiro chute ao gol foi do Joseense, aos 13 minutos, que o goleiro Luigi encaixou firme. 2 minutos depois, o goleiro Luigi teve que trabalhar de novo. No rebote, Lucas Perninha chutou por cima do gol, mas o bandeirinha já marcava a posição irregular do camisa 10 do Tigre do Vale. A primeira chegada do Jabaquara aconteceu aos 22 minutos, mas o chute de Carlos Bahia saiu fraco. Melhor na partida, o Joseense respondeu fazendo o goleiro do Jabuca trabalhar de novo. E de novo. O Jabaquara chegou pouco e quando chegava, pouco assustava. Já o gol do Joseense parecia questão de tempo. Na segunda etapa, o Joseense precisou apenas de 40 segundos para chegar com perigo, mas o chute do Diogo foi para fora. Só dava Joseense. Nesse chute do Kevin, o goleiro Luigi deu um leve desvio com o pé esquerdo e a bola bateu na trave. Aos 22 minutos, outro bom momento do Joseense, mas o chute do Vitor Lima não acertou o alvo. Aos 25, Kainan entrou no lugar de Vitor Lima e ele precisou de apenas 5 minutos para deixar o seu bem posicionado, aproveitando o cruzamento de Lucas Lima. O jogo estava sendo um jogo difícil, a equipe deles não estava facilitando e poder estar entrando e ajudando meus companheiros é muito gratificante para mim. Após o gol, o Jabaquara queria mostrar que não estava morto e acertou esse chute na trave. Até de voleio, o Jabaquara tentou marcar o gol de empate. Mas a vitória mesmo ficou com o Joseense, que chegou aos 15 pontos, se mantendo entre os primeiros da Série A4, enquanto o Jabaquara permanece na zona de rebaixamento. Se para o Jabaquara a primeira partida aqui no Joaquinzão foi para se esquecer, o Joseense está se sentindo em casa jogando em Taubaté. Uma campanha de 100% de aproveitamento como mandante, sendo 3 das 4 vitórias no campeonato da Série A4 aqui no Joaquinzão. Dentro de casa não pode deixar escapar. A gente tem feito esse serviço bem, agora tem que buscar uns pontinhos fora também, apesar de não estar perdendo fora, né? A gente também perdeu um jogo só no último minuto na contra São Caetano, o restante a gente conseguiu os empates, mas a gente precisa começar a ganhar fora também. E o Kainan, que saiu do banco para marcar o gol da vitória, pode entrar na briga pela titularidade do Joseense? Isso aí a gente deixa muito claro para todos eles. Futebol a gente não ganha com 11 nunca, né? A gente tem um grupo de 23 atletas aí que todos são capazes de entrar e mudar o jogo. A gente sempre está brigando, né? O nosso grupo é um grupo muito bom e também muito unido, né? A gente sempre quer jogar, mas respeita também quem está dentro de campo e é uma competição saudável, né? E acredito que é isso que faz nossa equipe ser tão forte. Pois é, Brunão, você esteve ontem, muito calor lá no estádio do Joaquinzão, é até desumano, até não, com certeza é desumano, com o calor que está sendo feito, com o calor que está acontecendo no Brasil inteiro, jogar bola 3 horas da tarde é demais. Taubaté é uma cidade quente, assim como São José, não dá para produzir muita coisa, mas mesmo assim o Joseense acabou passando por cima disso e fez aquilo que se esperava, venceu um time que está lá embaixo, também aproveitando o fator casa, que é relativo, né? A gente olhou a súmula da partida, 16 pagantes no jogo de ontem, Brunão. Eu achei que, até conversando com você em off, achei que poderia ser um placar um pouco mais elástico, talvez começando com 2-0 aí para o Joseense, mas de fato o calor acabou prejudicando o jogo para os dois lados, né? O Joseense atacou, criou boas chances, mas na hora de concluir não foi tão feliz
quanto nos outros jogos. Até o pessoal brincou bastante, pô, mas quando joga com a gente, os goleiros viram tudo Neuer e tal, falando até da defesa que o goleiro Luigi fez com o pé lá, que ele deu um toquinho com a ponta da chuteira, a bola bateu na trave e saiu. Mas, de fato, é um resultado importante para o Joseense. E o Jabaquara aí, que até fez um jogo não tão propositivo, né? No final, só que criou algumas poucas chances, mas acabou aí sofrendo mais uma derrota. E agora, por esse momento que o Joseense vive, né? Ele começou a rodada em quarto, e aí jogou ontem isoladamente, assumiu a vice-liderança da competição, ele passa a ser um time a ser batido. É um time que, quando vai enfrentar qualquer outro, o adversário pensa, precisamos vencer desse time aí, dá moral pra gente, ainda mais no caso do Jabaquara, que tá lá embaixo. E o Joseense agora precisa se manter lá em cima, né? Fazer valer. Então eu acho que as coisas começam a complicar um pouco mais para a equipe do Joseense, porque o time que vem enfrentar, independente se está lá embaixo ou não, ele vem com afinco para tentar beliscar uns pontinhos do Tigre do Vale. Você ia falar alguma coisa? Não, é só isso. Aqui acaba que o Joseense tem um alvo nas costas, né, por causa disso. Sim. E acho que de todos os jogos que o Joseense fez até agora, só contra a União Barbarense que o Joseense criou chances, pelo menos 2 ou 3 chances, que o goleiro da União Barbarense foi muito bem, mas esse acho que foi o jogo que o Joseense menos atacou. Mas mesmo assim fez um jogo sólido, tirou um empate, um ponto lá, e como o Augusto falou, né? Está na hora da gente não só tirar alguns pontos fora, mas também vencer. Com certeza. Piteco, coloca pra gente aqui os jogos. Ontem, jogo isolado, né? Esse jogo do Joseense contra o Jabaquara, o restante da rodada toda hoje. 15 horas, 15 horas é desumano mesmo. Imagina Taquaritinga que também... Taquaritinga vai ser uma panela de pressão contra o Audax. União Barbarense também é quente contra a Matonense, que também é quente lá em Matão. Penápolis eu nunca fui, mas também deve estar quente. Contra o Nacional, aí às 7 da noite, aí horário legal. São Carlense, Inter de Bebedouro, Vossa em Araçatuba, Barretos e Paulista já é às 20 horas. São Caetano e Colorado de Caeiras. Classificação, Piteco, coloca pra gente por gentileza. Paulista segue líder com 18 pontos, seguido agora pelo Joseense com 15, mas lembrando, o Joseense tem um jogo a mais. São Caetano, Taquaritinga, União Barbarense, Araçatuba, Inter de Bebedouro e Nacional seriam os 8 classificados à próxima fase. Vira a tabela, Piteco, por favor. Aí, ó, na sequência, São Carlense, Colorado, Barretos, Penapolense, melhor dizendo, Audax, Vossen, Jabaquara e Matonense ali na zona da degola. Lembrando que o Jabaquara já tem um jogo a mais, 8 jogos na competição. E, Brunão, o próximo jogo da equipe do Joseense será contra o líder paulista de Jundiaí, lá no estádio Jaime Sintra, ao qual já estive algumas vezes. Jaime Sintra lembra bem, assim, o estádio Martins Pereira. Acredito que esse vai ser o jogo mais difícil aí dessa primeira fase para o Joseense, né? O Joseense que venceu o favorito Taquaritinga na primeira rodada em casa 2-0, quase venceu ou quase empatou ainda o São Caetano também, que era um favorito, acabou perdendo, e esse deve ser o principal desafio do Joseense nessa primeira fase. Bom, o Joseense vai até a Terra da Uva, a cidade de Jundiaí, domingo, e vai ter um tempinho a mais aí para poder descansar e se preparar, justamente, vai poder assistir o jogo da equipe do Paulista hoje e se preparar bem para o próximo domingo, 10 horas da manhã, lá no estádio Jaime Sintra. E claro, na segunda-feira a gente traz todos os detalhes para você do encontro do hoje líder contra o vice-líder Joseense, tá certo?